Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje eu vou trazer para vocês uma analogia, vou contar uma história aqui para sintetizar aquilo que eu quero trazer referente a uma passagem bíblica de um vídeo que eu trouxe para vocês, ok? Olha, é o seguinte, eu escrevo um livro, eu tenho mais ou menos uns 30 anos. Escrevo um livro, vou lá, coloco os meus relatos, as minhas histórias, conto a história dentro desse livro. Vamos supor que de um personagem que ele vai para uma guerra e nessa guerra eu estou dentro de um território que alguém é proprietário. E aí essa pessoa vai lá buscar algum parente que foi sequestrado e através dessa guerra que eu venço lá, eu vou com a minha equipe, eu vou com a galera toda que eu tenho, que eu reuni, eu consigo adquirir tanto as pessoas que foram sequestradas da minha família. Eu pego tudo, e é costume da época, eu pego tudo que é das pessoas que eu venci. Eu vou lá e pego as pessoas, lá eu pego o gado, eu pego os despojos de guerra, eu pego tudo, porque eu venci essa guerra e é costume, quando eu entro para vencer essa guerra, eu pegar os despojos de guerra, eu pego as vidas das pessoas, para depois as pessoas se tornar meus súditos, meus servos, meus escravos. Eu pego tudo dessa guerra que sobrou. Eu venci a guerra. Tudo de bens monetários que está ali, agora é meu. Só que eu estou dentro de uma propriedade, dentro de uma cidade que não é minha. Então o que eu devo fazer? Eu tenho um rei. Eu tenho um rei nesse lugar, pelo qual eu preciso pegar esses despojos e levar e doar, entregar para este rei. Beleza, aí eu chego, faço tudo isso, tudo belezinha, eu peguei os despojos, eu chego, entrego na mão deste rei, aí este rei pega e me dá uma porcentagem desses despojos. E eu falo que não quero, para não dizer que eu fui enriquecido através disso daí, ok? O que acontece? Eu escrevo isto num livro, coloco nomes, tudo certinho como foi, eu escrevo isso daí. Passados-se 700 anos depois, aproximadamente, vem alguém, escreve outro livro, eu já não existo mais. Este alguém escreve um livro e pega os relatos do livro que eu escrevi e monta uma história em cima. Coloca uma história em cima e diz que isso que ele está escrevendo é cumprimento daquilo lá do que eu escrevi. Só que eu não escrevi nada disso. Aí ele fala que tem um personagem que é da linhagem daquele personagem que eu escrevi, e monta toda uma história, e fala que esse personagem que eu escrevi, ele não tinha início de vida, ele não tinha fim, ele era um rei eternamente. Ele compara o personagem dele, uma divindade, como se o personagem que eu escrevi também fosse uma divindade. Ele fala que ele faz uma mudança no texto, dizendo que o personagem que eu escrevi há 700 anos atrás é um personagem totalmente diferente. Mas eu não escrevi. Eu não montei essa história com as características do personagem de um cara lá de 700 anos depois que alguém está criando. E assim, para trazer o entendimento de vocês, é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai construir um personagem ali no Novo Testamento, e ele vai deturpar o que está escrito no livro do Gênesis. Então, o que está escrito no livro de Gênesis? Eu tenho que ir lá no livro de Gênesis e ver o que está escrito. Eu vejo que tem um rei que era adorador de El, o Altíssimo. O Deus Altíssimo não é Yahvá, não é Yahvé da Bíblia, não é Javé. O sacerdote ali, o Melquisedeque, que é um título que o crente não sabe, que Melquisedeque não é o nome do rei, é o título, e nem o nome do rei ali tem no texto. O autor de Hebreus é tão ignorante, igual os crentes, ignorante no sentido de não ter conhecimento, que ele não sabe nem que Melquisedeque não é o nome do personagem ali de Gênesis. Aí ele chama até Melquisedeque, veio ao encontro de Abraão, de como ele era tão grandioso que deu os dízimos de tudo, não sei o que lá. Ele constrói uma história
totalmente contrária do que está escrito no livro de Gênesis. No livro de Gênesis não tem nada a ver com aquilo. E ele era sacerdote eternamente, ele é parecido em todos os aspectos, está escrito isso no versículo, tá? Ele é parecido em todos os aspectos com Jesus. Quer dizer, o personagem ali retratado é uma divindade. É o Filho de Deus. Ele não teve princípio de vida, ele não teve fim. Ele é sacerdote eternamente. E ele ainda vai dizer ainda que se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote seria. E é o que aconteceu. Segundo os relatos dos evangelhos, se algum Jesus tivesse pisado aqui na terra, Jesus nunca foi sacerdote. Aliás, Jesus nunca foi rei. Ser montado no jumentinho é ser rei em Israel? Quem que era rei em Israel na época de Jesus ali no primeiro século? Jesus foi consagrado rei de Israel para se cumprir o messianismo ali do Antigo Testamento? Então você percebe que o malabarismo, o mesmo malabarismo que o cristão faz nos meus vídeos, dizendo que não, mas ali não está dizendo que não teve início de vida, não teve fim, é porque não houve relatos do nascimento de Melquisedeque. Cara, é uma manobra tão grande, porque se você vê o versículo, se você interpretar o versículo dentro do seu contexto, você vai perceber que Melquisedeque ali é uma divindade, assim como uma divindade, como se fosse Jesus, uma pessoa divina. É só você perceber ali. Ele não teve princípio de vida, princípio, quer dizer, não teve um sopro de vida, ele é existente há muito tempo. Ele não teve fim de vida. Melquisedeque teve fim de vida? Ou não teve? Então você percebe que dentro do próprio versículo, vários cristãos, dentro desse vídeo que eu fiz, fez uma manobra gigantesca para quê? Para defender um livro, cara, de 1700 anos atrás, escrito, montado por homens, mexido, adulterado, transformado ao longo desses séculos. E o crente, para defender a Bíblia é a palavra de Deus, ele faz um contorcionismo gigantesco, uma manobra que é sem fim. É igual o Melquisedeque, não teve início, não teve fim. A manobra do crente é igualzinho. É a ignorância, a estupidez por causa de uma crença de um livro e por causa da crença numa divindade. Ele tem que fazer manobra. Então, o escritor de Hebreus quer interpretar, vai lá no livro de Gênesis e tenta extrair lá se tem Jesus. Não tente pegar o livro lá de Hebreus e interpretar Gênesis. Por quê? O que escreveu o autor de Gênesis não é o que escreveu o livro de Hebreus. O livro de Hebreus faz uma manobra, um contorcionismo, ele cria uma narrativa, uma história dele, usando a história de Melquisedeque para dizer que Melquisedeque é uma forma parecida com Jesus. Então, quem cria a manobra? É Gênesis ou Hebreus? Hebreus. Um escritor que está anos na frente, pega uma história lá de trás e torce, contorce, faz um malabarismo igual os cristãos. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Não utilize, quer ver o outro exemplo que eu vou dar para vocês? Quando você vai no livro de Gênesis, a serpente lá, ela era o quê? O cristão vai dizer que é Satanás. Por quê? Porque ele vai ler lá no livro de Apocalipse, escrito 600, 700 anos depois, mas quando você vai lá para o livro de Gênesis, o que vai dizer o livro de Gênesis? Que a serpente que o próprio Deus criou era o animal mais astuto. E ali é a representação de um outro conto, de um outro mito das serpentes que havia lá em Ugarit. É outra adaptação de outros contos anteriores. O autor de Gênesis, ele está usando uma simbologia, uma narrativa de contos anteriores. Não tem Satanás, não tem diabo no texto. Vai ali no autor de Gênesis e encontra Satanás ali dizendo que Satanás possuiu a serpente para enganar Eva. Em nenhum momento também você vai ver um engano por parte da serpente. Fora o mito de uma cobra falar, né? Isso aí já passa de loucura. Isso aí já é loucura. Quando que uma cobra, uma serpente ou qualquer outro tipo de animal vai falar? Hã? Responde pra mim, crente. Aí já parte da loucura, né?
Porque isso aí já passou do limite da insanidade. Aí o crente, ele vai falar que a serpente, a serpente é Satanás, porque vai ler lá no livro de Apocalipse, escrito depois do escrito original, e vai dizer assim, não, porque a serpente lá no Éden, a antiga serpente, é Satanás. Mas o autor que escreveu Gênesis disse que é Satanás? Então, o autor de Apocalipse, ele está colocando histórias, criando histórias, tentando trazer uma explicativa de uma coisa que o livro de Gênesis não compôs. A pessoa, quando escreveu o livro de Gênesis, ele não tem concepção de Satanás, que a serpente ali é Satanás. Senão, ele teria escrito. E assim foi o livro de Hebreus. Ele faz uma manobra, ele pega uma história já criada, transforma ela, tenta fazer um tipo de Melquisedeque, que teve um encontro ali para poder fazer, por causa do dízimo. Ele tenta fazer um contorcionismo dizendo que agora, porque ele precisa trazer o dízimo ali do Antigo Testamento, da lei, ele precisa trazer que Jesus recebe dízimo, e ele, agora o sacerdócio não é mais levítico, o sacerdócio é Cristo, mas Jesus nunca pôde, nunca, dentro de nenhuma narrativa da Bíblia, Jesus nunca poderia ser sacerdote, e nem foi nos evangelhos. Então isso aí não passa de manobra do escritor da narrativa do Novo Testamento. Assim como Mateus tentou trazer as profecias do Antigo Testamento, ele regaçou de fazer texto fora de contexto, cometendo heresias para poder encaixar profecias que não existem no Antigo Testamento em Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.